Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Você que está chegando a primeira vez, você que já faz parte, você que já é um atraído, seja muito bem-vindo a esse nosso espaço da partilha da Palavra de Deus. Lembrando sempre que é muito importante você ler os textos, você buscar o seu contato pessoal também com a Palavra de Deus. E aqui a gente vai te ajudar a aprofundar, meditar, tirar dúvidas, falar coisas também que são importantes, apontar caminhos e pistas para que o Evangelho se torne vida na nossa vida. Que esse é o objetivo. A Palavra de Deus deve se tornar vida na nossa vida, carne na nossa carne, deve ser sentido para cada um de nós. Hoje, então, terça-feira, dia 3, começando um novo mês, agora de junho, e hoje nós celebramos os mártires, Carlos Luanga e seus 21 companheiros mártires. Então a gente tem aí 22 homens, 22 pessoas, na verdade, que deram a vida por amor a Deus. Alguns deles foram decapitados e outros foram queimados vivos. Olha que coisa, né? Queimados, vivos e decapitados. Porque o rei de Uganda, porque eles são ugandenses, então o rei de Uganda, por ódio à fé católica, por repúdio à fé católica, manda matar esses homens que não quiseram renunciar à sua fé. E aí a gente pensa hoje nesse contexto que se fala tanto de intolerância religiosa, Olha a intolerância religiosa já acontecendo há tanto tempo. Isso é intolerância religiosa, matar o outro pela fé que ele professa. E aí hoje a gente diz que intolerância religiosa é negar a comunhão para uma pessoa que não vive a fé católica. Será que isso é intolerância religiosa? Ou isso é desrespeito à minha atitude de guardar a minha fé? Na verdade, a coisa é do outro lado, porque a pessoa com a qual é negada a comunhão, porque ela publicamente manifesta que vive uma outra fé e que não é fé católica, e a gente tem que entender, daqui a pouco vai chegar Corpus Christi, eu vou falar um pouco mais disso, mas a gente tem que entender que a Eucaristia, ela não é para qualquer um. A Eucaristia é para quem vive a fé, para quem está em estado de graça, para quem vive o amor a Deus, para quem busca o Senhor. Então, a Eucaristia não é para quem quer, mas é para quem é digno, para quem vive uma vida com Deus e busca o Senhor. Então, a intolerância religiosa, na verdade, é criticar quem está guardando e defendendo a própria fé. A intolerância religiosa é entrar numa igreja e quebrar imagens, o símbolo da nossa fé. Isso é um desrespeito, desrespeitar a minha fé. A minha forma de expressar a minha fé é rezando, olhando para as imagens e lembrando daquilo que aqueles homens viveram. Se tem alguém que vive e olha para a imagem e acha que é um Deus, é problema da pessoa, mas a igreja não ensina isso. Eu, pelo menos, não aprendi isso na minha catequese, nunca li isso no catecismo da igreja. Então, ou seja, a igreja de maneira nenhuma nos ensina a adorar imagens. Mas tem para nós ícones, como que ícones, de imagens de pessoas que viveram a fé e deram testemunho, como os mártires de Uganda. Então aqui a gente faz só um pequeno apanhado sobre coisas importantes também da nossa fé que nós precisamos viver. Voltando, vamos para a liturgia de hoje. Então esses mártires, eles deram a vida porque eles queriam o céu. E aí é interessante porque o Evangelho vai dizer que em Deus perder é ganhar. Então esses homens perderam a vida para ganhar o céu. Se eu quero ganhar o céu, eu preciso perder a vida. Eu preciso perder algo, eu preciso perder de mim mesmo, eu preciso perder aquilo que me custa, Tem até umas frases que vivem postando no Instagram, eu já até postei também, que é justo que muito custe aquilo que muito vale. Se o céu vale tanto, se será tão maravilhoso, vai custar bastante pra gente aqui nessa vida. Só que o problema é que a gente tem vivido hoje querendo ganhar. A gente quer ganhar prestígio dos outros, a gente quer ganhar aplausos, a gente quer agradar as pessoas e acaba desagradando a Deus. Então, se eu me acostumo a ganhar sempre, eu posso acabar perdendo o céu. Hoje a gente vê, é quase que matemático. Se eu ganho muito nessa vida, ou se eu quero agradar os homens, eu posso acabar perdendo o céu. Por exemplo, uma namorada que para agradar o namorado, ela perde a virgindade com ele, ou vai se deitar com ele, vai cometer o pecado da fornicação. Você quer agradar a um homem, mas acaba desagradando a Deus por um pecado.
E assim vai, mãe que quer agradar o filho, marido que quer agradar a esposa que quer agradar marido. E a gente vai entrando em realidades de pecado, realidades de nos afastarmos de Deus, realidades de nos perdermos perdemos a nossa dignidade muitas vezes, nos submetendo a coisas que não são nem dignas de um ser humano, para agradar os homens, e vamos desagradando a Deus. Quando para não desagradar uma pessoa, eu permaneço naquele ambiente de fofoca. Quando para não perder uma amizade, eu me permito certas situações. Então eu vou me acostumando a querer ganhar. Só que quem ganha pode acabar perdendo o céu, porque o céu é para aqueles que perdem nessa vida. E aí nós vamos ver que a primeira leitura vai explicar isso também, porque Paulo está no seu discurso ali, começando a sua despedida daquela cidade, daquela comunidade, e ele está indo para Jerusalém e não sabe o que vai acontecer, né? Ele já está no seu contexto final, ali vai ser preso e tudo. Então, ele vai falar que a vida dele não importa. Paulo vai dizer isso: a minha vida não importa, mas o que importa é a minha missão, é o anúncio, é proclamar o evangelho. Então, olha um homem que está disposto a perder a vida por causa do evangelho. E você, está disposto a perder a sua vida por causa do evangelho? Porque eu fico pensando assim, talvez se fôssemos nós que estivéssemos a ponto de sermos queimados vivos, até mesmo eu, a ponto de ser queimado vivo, a ponto de ser decapitado, será que eu daria um testemunho de Deus? Ou eu fugiria, ou eu sairia correndo, ou eu desistiria, ou eu abandonaria a minha fé? Porque esses homens não abandonaram. Paulo também não abandonou, que ele vai ser decapitado também daqui a um tempo, né? Na continuação dos textos e tudo, a gente vai ver que ele vai ser decapitado. E é isso, queridos. A vida cristã, ela é uma vida de perder para ganhar. Tudo aquilo que eu perco em Deus, eu ganho em vida eterna. Então a gente tem que guardar isso. Tudo aquilo que eu perco em Deus, eu ganho de vida eterna. O Evangelho vai falar para nós sobre o ensinamento do Espírito Santo. Porque agora a gente já está bem pertinho, né, nessa semana de Pentecostes. Então, o que o Espírito Santo nos ensina? Porque, ainda vai dizer que o Espírito Santo nos ensina e vai falar, Paulo vai dizer que ele está em meio às cadeias e tribulações, mas que o Espírito Santo ali tá junto com ele. E aí nós vamos ver, então, essa realidade. O que o Espírito Santo nos ensina? O Espírito Santo nos ensina a passar pelas cadeias, a passar pelas tribulações, mas que nós não passamos sozinhos porque Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa força. E aí nós precisamos lembrar, quando lá no Evangelho de Marcos, se eu não me engano, que vai dizer que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Logo depois do batismo, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, para ser tentado. Olha aí o Espírito Santo levando para o deserto, o Espírito Santo que leva para a cadeia, o Espírito Santo que conduz a tribulação. O Espírito Santo é esse que conduz. O Espírito Santo é esse que conduz para a escola do sofrimento. É o que conduz para a escola do maior aprendizado. Porque quando está tudo tranquilo na nossa vida, e aí eu conheci uma pessoa que falava isso, quando ela chegava para mim, e aí, tá tudo bem? Eu falava, não, tá tudo tranquilo. Ela, tá esquisito isso. Porque a vida cristã, ela não é feita de tranquilidade. Pode ser que eu não tenha provações eu não tenho problemas em casa, uma situação aqui, eu não tenho problemas em casa, eu não tenho problemas no trabalho, mas às vezes a gente tem problemas interiores, situações interiores, inquietações, desejos que eu não posso realizar, desejos que não convém que eu realize. Então isso também são batalhas interiores. Nós temos lutas exteriores com as pessoas, mas também temos as nossas lutas interiores. E o Espírito Santo é aquele que quer nos conduzir nestas lutas, que é aquele que quer nos orientar e direcionar em meio a essas batalhas que temos que travar. Porque não pode existir vida cristã sem uma luta, sem uma batalha, porque é na luta que eu cresço, é na luta que eu amadureço, é na sova que a massa da pizza vai ganhar força para crescer. Então é dessa maneira que Deus escolheu para agir em nós. É esse jeitinho carinhoso e bondoso de Deus que escolhe para nós como escola o sofrimento, mas nos deixa um catequista, um professor, um orientador, que é o Espírito Santo, para estar com a gente nas lutas, nas tribulações e atravessarmos todas as dificuldades que vierem. E aí o Evangelho vai nos apresentar, aí sim a gente chega no Evangelho, o Evangelho vai nos apresentar essa forma de alcançar a glória. Porque Nosso Senhor vai dizer, Pai, devolve-me a glória que eu tinha, porque eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, eu cuidei dos meus, aquele que tu me destes, agora eu te devolvo, porque eu cuidei.
dou a minha vida por eles eu rogo. Então, Jesus vai nos explicar que a glória de Deus, ela é para aqueles que obedecem. A glória de Deus, ela é para aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, se eu desejo uma experiência com a glória de Deus, se eu desejo uma experiência de me encher dessa glória, se eu desejo essa experiência do céu, eu preciso obedecer em vida. Porque Jesus, em tudo que ele fez, foi obediente ao Pai. Ele ia dizendo, eu e o Pai somos um. Um o quê? Uma única vontade. Eu e o Pai somos um único objetivo. Eu e o Pai somos uma única pessoa. Não uma única pessoa, né? Pelo amor de Deus. Heresia. Eu e o Pai somos um único Deus. Eu e o Pai somos uma única vontade. Então, quando eu começo a aprender a unir a minha vontade à vontade de Deus, isso é obediência, porque eu faço da vontade de Deus a minha vontade. Eu faço do querer de Deus o meu querer. Eu faço dos projetos e dos propósitos de Deus os meus propósitos. E aí, quando eu entro nesse caminho da obediência, eu vou me tornando cheio da glória de Deus. Eu vou me tornando cheio desse itinerário, vou me tornando preparado para o céu. E é dessa maneira, e é assim que nós vamos chegar ao céu, nos enchendo da glória de Deus, que passa pela obediência, e cheios do Espírito Santo, que é professor da escola do sofrimento. Então, o sofrimento e a obediência, que às vezes obedecer também é sofrer, e sofrer é obedecer, são os caminhos, são as estradas mais seguras que nos levam para o céu. Então não tem como chegar lá se não for por esse caminho. Então vamos fazê-lo, vamos caminhar, mesmo em lágrimas, porque também o Evangelho vai dizer que felizes aqueles que choram porque serão consolados. Então deixemos o Espírito Santo nos consolar em toda luta, em toda dor, em toda dificuldade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.